Boa noite, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes do YouTube do Centro Espírita Cearense no Evangelho de Todas as Noites. Iniciamos o nosso momento de hoje com uma mensagem do livro Entrevistas, Perguntas e Respostas para Chico Xavier e para Emmanuel, e ela se intitula Amor, a Vida. Está no capítulo 66. A pergunta é: ama a vida? Resposta: imensamente. Acho que a vida é um dom de Deus, e se nós se procurarmos descobrir a vontade de Deus, vamos ver que a bondade de Deus está em toda parte e não temos motivo nenhum, em tempo algum, de acalentar qualquer desânimo no coração, porque Deus, como que nos manda a cada manhã um sorriso maravilhoso do sol, como a dizer que espera por nós, que nos tolera, que nos ama, que nos descerrará novos caminhos, que a vida é boa e bela, que devemos agradecer cada dia mais o dom de viver e o dom de amar aqueles e aquilo que nós amamos. Sejam nossos pais, esposo, filhos, amigos, parentes, companheiros, tarefas e ideais. A vida está repleta da beleza de Deus e por isso não nos será lícito entregar o coração ao desespero, porque a vida vem de Deus, tal qual o sol maravilhoso nos ilumina. E é com esta mensagem que, elevando o nosso pensamento ao alto mais uma vez, lembrando-nos das lições que ela nos passa sobre amar a vida e amar a Deus, que nós iremos iniciar agradecendo a Deus a oportunidade da vida, da existência aqui na Terra nesses tempos, agradecer a Deus e aos benfeitores espirituais, a Jesus, por nos acompanharem diuturnamente nas nossas tarefas, nos ajudando a realizá-las com amor e com nobreza. Louvamos a Ti, Senhor. A Ti, meu Senhor, entregamos sempre o nosso dia, a nossa noite, as nossas alegrias e os nossos tormentos. E que jamais possamos nos afastar de Ti, mas pedimos que a Tua mão linda, a Tua mão generosa, a Tua mão santa, possa abrasar o mundo inteiro, apagando os conflitos das guerras, os conflitos interiores que acontecem em cada ser humano, diminuindo e trazendo lições e autoconhecimento. Também por aqueles que passam tanta fome, fome de comida e fome espiritual, pelos que sofrem a indiferença da humanidade, por aqueles que têm dificuldade de sobreviver, pelos que estão doentes nos hospitais, também por aqueles que trabalham e que lutam diuturnamente, tentando vencer as más tendências e tentando colocar na mesa da família o sustento de cada dia. Que possamos ter sempre conosco a vontade, o ânimo, a decisão, a disposição de seguir o Evangelho de Jesus, porque assim estaremos com certeza amando a Deus também, percebendo sua bondade e nos sentindo confortáveis com Ele. Que assim seja. Sigamos com a leitura do Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Item 10, não ir aos gentios. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz,
nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho quanto mais se der a impressão de se valorizar sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos, que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade. Porque isso seria aumentar a maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa, porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. O tempo de Jesus e, em consequência, das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte. E todos os homens aos irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Olá, meus amigos, um pequeno comentário desse nosso evangelho, do capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, subtema não vades ter com os gentios, um texto do evangelho de Mateus, capítulo 10, de 5 a 7, onde Jesus recomenda os apóstolos ir primeiro às ovelhas transviadas de Israel a ir aos gentios. Tenho aqui a dissertação do codificador e no item 10 ele relaciona inclusive com o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo, a semelhança do Evangelho à época de Jesus, é também essa notícia, essa ideia nova, que precisa ser disseminada entre aqueles que já têm algum conteúdo para receber essa ideia. Tem umas palavras que eu achei aqui interessante, como conversão, boa política, né? Onde o codificador, obviamente, vai dizer que não recomenda que a gente faça a propagação da doutrina de forma prosélita. E eu fico pensando, por exemplo, que até hoje, nós espíritas, nos debatemos tanto. Esse texto é para nós, tá? Sobretudo, né? Porque somos nós os portadores dessa doutrina. Esse texto não é para os gentios, do ponto de vista daquele que não conhece a doutrina. É para nós. E o codificador está dizendo para nós: amadureça primeiro em nós, porque nós, vez por outra, nos degladiamos na discussão da própria doutrina, esquecendo o conceito que o próprio Kardec empregou lá no Livro dos Médiuns. O verdadeiro espírita é cristão. E ele traz para Jesus. Então, espiritismo sem ideia raciocinada
ainda está por amadurecer. Espiritismo sem Jesus, sem a ética cristã, ainda precisa amadurecer. Então, ainda hoje, essa mensagem é para nós. Para que a gente amadureça, primeiro em nós. Nós, espíritas, somos as ovelhas transviadas de Israel. Não é os outros, somos nós. Então, é em nós que nós temos que ainda trazer Jesus, amadurecer. Para quando a gente tiver autoridade moral, tal, aí a gente leva pro. De fato, o espiritismo também é para os gentios, também é para eles, como depois o evangelho foi para o mundo pagão e lá se instalou, no centro do paganismo, né? Então, com o tempo, tudo amadurece e cresce, se espalha. Encerrando mais um evangelho, que a espiritualidade superior nos acompanhe nos caminhos e decisões da vida e que possam nos intuir e proteger. Que os ensinamentos de Jesus sejam nossa bússola e que não enfraqueçamos com as adversidades da vida. Bebamos a água que nos regenera as forças, pedindo para que nela estejam todas as substâncias necessárias ao nosso refazimento e nossa paz. Estejamos com Deus, estejamos em paz e fiquemos todos com a luz do amor e da caridade em nossas mentes e nossas práticas. Que assim seja.